Você sabia que a maioria dos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais ocorrem nas primeiras 3 horas após acordar? Além disso, existem 4 hábitos matinais comuns que aumentam o risco de que isso aconteça. O mais preocupante é que milhões de pessoas os repetem todos os dias, quase de forma automática, acreditando que essas ações são naturais ou saudáveis. Mas aqui está o ponto-chave. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente quais são esses 4 hábitos perigosos para o coração que podem causar um ataque pela manhã. Erros matinais sobre os quais os cardiologistas advertem que aumentam o risco de problemas cardíacos. Além disso, vou te mostrar quais mudanças simples você pode fazer em vez desses hábitos, para proteger seu coração desde amanhã. Agora, para eliminar o medo e tomar ação, o primeiro passo é entender realmente o que acontece com o coração quando abrimos os olhos. Tenha em mente que, quando você dorme, seu corpo entra em um estado de recuperação e limpeza. Sua pressão arterial diminui um pouco, os batimentos se tornam mais tranquilos e o sistema cardiovascular funciona em modo de economia de energia. Mas, no mesmo momento em que você acorda, tudo muda de repente. O corpo ativa o modo de alerta, o coração bate mais rápido, ocorre um pico na pressão arterial, o sangue se torna mais espesso e sua circulação se dificulta. Essas mudanças repentinas ocorrem em todas as pessoas, e, em geral, o corpo as gerencia sem problemas. O verdadeiro perigo aparece quando você adiciona esses hábitos perigosos que vou te mostrar. É nesse momento que o coração é submetido a uma pressão excessiva, não responde como deveria, e, com o tempo, isso aumenta seriamente o risco de infartos e AVCs. Antes de começarmos, deixa eu te mostrar algo rápido. No livro Saúde após os 60, eu reúno estratégias simples de nutrição e hábitos diários que ajudam a melhorar a energia, fortalecer os músculos, cuidar da memória e proteger o coração. Tudo explicado de forma prática, com alimentos fáceis de encontrar. Agora vamos ao vídeo. Hábito número 1. Levantar-se rapidamente da cama. Vejamos qual é o primeiro caso. Responda rápido. Você se levanta da cama devagar ou o faz de repente muito rápido? Porque levantar-se rápido é exatamente um dos erros matinais mais comuns. O despertador toca e, em questão de segundos, você já está de pé. Às vezes até se apressa diretamente ao banheiro ou à cozinha, ou começa a fazer coisas sem pensar muito. Isso pode parecer inofensivo, mas para o coração pode ser um choque e provocar ataques cardíacos. Entenda isto: quando você acorda e se levanta repentinamente, o corpo tem que se adaptar à gravidade em questão de segundos. O sangue desce para as pernas e o coração tem que trabalhar mais para compensar essa mudança. Essa mudança rápida pode causar picos de pressão arterial, especialmente em pessoas com hipertensão ou após os 60 anos, quando as artérias geralmente estão mais rígidas e essa adaptação é mais lenta e difícil. Muitas pessoas pensam que ter a pressão arterial sempre alta é o problema por trás dos ataques cardíacos e AVCs. Em muitos casos isso é verdade, mas as mudanças repentinas de pressão que ocorrem pela manhã são igualmente perigosas, ou até mais. Agora pense nisso. Você já se levantou rápido da cama e sentiu tontura, instabilidade, ou como se sua visão escurecesse por alguns segundos? Isso não é um assunto menor, é um sinal de que seu corpo está experimentando essa transição rápido demais e não consegue se adaptar. O problema é que a maioria das pessoas ignora isso ou pensa que é algo relacionado à idade. Isso é um grande erro. Agora, o importante é que isso tem solução, e a solução é muito simples. Antes de se levantar, sente-se na cama durante 1 ou 2 minutos. Mova os pés em círculos. Abra e feche os dedos dos pés. Estique as pernas. Respire profunda e tranquilamente de 4 a 5 vezes. Isso ajuda a prevenir essas mudanças repentinas de pressão, reduz o estresse no sistema cardiovascular e faz tudo funcionar de maneira mais segura. Hábito número 2. Tomar café com o estômago vazio. Agora vejamos qual é o segundo hábito matinal perigoso. Responda com total honestidade. Quando você acorda, uma das primeiras coisas que faz é preparar um copo de chá ou uma xícara de café bem forte e beber com o estômago vazio, não é? Muitas vezes, até antes de tomar um copo de água, é um costume, e muitos pensam que é o mais saudável. Mas,
Depois dos 50 ou 60 anos, esse hábito pode colocar uma pressão adicional sobre o coração, especialmente se você já tem pressão arterial alta ou já teve um infarto ou AVC antes. E aqui está o ponto-chave. Quando você acorda, seu nível de cortisol, esse mesmo hormônio do estresse, está naturalmente alto. Esse é o mecanismo que seu corpo utiliza para se ativar. Agora, se nesse momento você adiciona uma xícara de café com o estômago vazio, a cafeína estimula o sistema nervoso, pode aumentar a frequência cardíaca e provocar um pico adicional na pressão arterial. Isso acontece especialmente quando você toma café com o estômago vazio, porque, nesse caso, a cafeína do café é absorvida mais rápido e seus efeitos são mais intensos. Muitas pessoas sentem palpitações, nervosismo ou aumento do ritmo cardíaco pela manhã e não relacionam isso ao café que tomaram dessa maneira. Agora vamos esclarecer um ponto importante. Isso significa que devemos deixar o chá ou o café pela manhã. Ao contrário, é uma bebida muito saudável e, a longo prazo, protege o coração. O café contém antioxidantes, e em quantidades moderadas, de 2 a 3 xícaras por dia. Geralmente é seguro e até benéfico para a maioria das pessoas. O problema não é o café em si, o problema geralmente é o momento e a forma como é consumido, especialmente em pessoas que são mais sensíveis aos efeitos da cafeína. Mas a boa notícia é que isso pode ser corrigido facilmente. O primeiro passo é, ao acordar, beber um copo de água, aproximadamente entre 250 e 300 ml. Pode adicionar um pouco de limão ou algumas folhas de hortelã para ficar mais refrescante. Espere entre 20 e 30 minutos, depois tome café ou chá. Se possível, consuma junto com algo de comida, uma banana, um punhado de amêndoas, uma fatia de pão integral com abacate ou um pouco de iogurte natural. Mas não tome café com o estômago completamente vazio. Essa pequena mudança pode ter efeitos muito maiores do que você imagina para cuidar do seu coração desde o primeiro minuto do dia. Hábito número 3. Duchar-se com água muito quente ou muito fria. Muito bem, vejamos o terceiro hábito prejudicial para o coração. Isso surpreende muita gente, porque quase todos o consideram algo normal ou até muito saudável. Responda a esta pergunta. Você toma banho com água muito quente ou muito fria imediatamente após acordar? Muitas pessoas acordam, abrem a torneira do chuveiro e giram até que a água esteja muito quente ou muito fria. Essa ação parece inofensiva, mas esse erro é uma das coisas mais perigosas que se faz pela manhã. Segundo os cardiologistas, especialmente após os 60 anos, ou se você tem pressão alta, colesterol alto ou problemas cardíacos, isso é muito perigoso. Tenham em mente que, quando você acorda, sua pressão arterial aumenta de forma natural e o coração está em estado de alerta. Se você entra no chuveiro com água muito quente, os vasos sanguíneos se dilatam repentinamente. Isso pode fazer com que sua pressão arterial caia de repente. O coração é forçado a trabalhar mais rápido para compensar. Essa mudança repentina de pressão gera um estresse adicional que, em pessoas idosas ou com artérias mais rígidas, pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro ou até para o próprio coração e provocar infartos ou AVCs. Por outro lado, se você usa água muito fria para o banho matinal, acontece exatamente o contrário. Os vasos sanguíneos se contraem repentinamente, a pressão arterial dispara como um foguete e o coração recebe um pico de pressão muito intenso. Em ambos os casos, essa mudança repentina de temperatura, logo nas primeiras horas do dia, quando o risco já é maior, pode provocar alterações perigosas que aumentam seriamente a probabilidade de um infarto ou um AVC. Muitos pacientes nos dizem que, ao sair do banho, sentem tontura, palpitações ou pressão no peito, e nunca relacionam isso à temperatura da água com que se banham. Mas aqui está a boa notícia. Corrigir isso é muito simples. A temperatura ideal para se banhar pela manhã é morna, algo entre 36 e 38 graus. É praticamente a temperatura do seu corpo, nem muito quente, nem muito fria. Sempre comece com água morna. Deixe seu corpo se acostumar e evite essas mudanças bruscas de temperatura. Se quiser terminar seu banho com um pouco de água mais fria, faça isso de maneira gradual. Nunca mude a temperatura de forma repentina. É um pequeno detalhe, mas, acredite,
pode fazer uma grande diferença em como seu dia começa para o funcionamento do seu coração. O que você acabou de ver é só uma pequena parte do que a nutrição e os hábitos certos podem fazer na sua saúde depois dos 60. No livro Saúde após os 60, eu explico como usar alimentos comuns para ajudar na força muscular, na circulação, na memória e no bem-estar geral. Hábito número 4. Não beber água ao acordar. Bom, chegamos ao quarto hábito. Na minha opinião, é um dos mais perigosos. Responda esta pergunta com sinceridade. Quantos copos de água você bebe ao acordar? 1, 2 ou nenhum? O erro aqui é que você não bebe água corretamente, e isso é realmente uma bomba relógio silenciosa, porque, em muitas pessoas, a desidratação não dói, não causa tonturas, não dá um sinal de alerta no momento, mas cada dia pode aumentar a pressão sobre o coração até que ocorra um infarto. Prestem atenção. Durante a noite, você passa entre 6 e 8 horas sem beber uma única gota de água. Além disso, durante o sono, você perde água através da respiração e do suor, e acorda com um pouco de desidratação. O que acontece então quando o sangue tem menos água? Ele se torna mais espesso, pegajoso e flui mais lentamente. Isso obriga seu coração a trabalhar mais para fazer circular esse sangue espesso. Além disso, a desidratação facilita algo muito preocupante: a formação de coágulos e trombos que podem bloquear suas artérias. Lembre-se do que mencionei no início do vídeo. Pela manhã, a pressão arterial aumenta de forma natural e o cortisol, que é o hormônio do estresse, também está mais alto. Se, além disso, o sangue está mais espesso, é como se você colocasse óleo denso em um motor que já está funcionando sob pressão máxima. Pode falhar a qualquer momento. E, depois dos 60 anos, isso se torna ainda mais sério, porque o mecanismo da sede se enfraquece à medida que envelhecemos. É possível que estejamos desidratados e nem percebamos. A boa notícia é que a solução é muito simples. Você pode começar a corrigir isso a partir de hoje mesmo. Estas são minhas 3 recomendações. Em primeiro lugar, assim que acordar, beba um copo de água, aproximadamente entre 250 e 300 ml. Se quiser, para melhorar o sabor, pode adicionar um pouco de limão ou um pouco de alecrim. Em segundo lugar, continue bebendo água de maneira constante durante o dia. Não espere ter sede. Por exemplo, tente beber 1 ou 2 copos de água a cada 2 horas durante a manhã e a tarde. O ideal é que, até às 17 ou 18 horas, você já esteja bem hidratado e tenha consumido a maior parte da água de que precisa. À noite, reduza a velocidade e a quantidade de água que bebe, apenas pequenos goles, se sentir necessidade. Dessa forma, você mantém seu sangue fluido, previne a formação de coágulos, e o mais importante, não precisará mais acordar constantemente durante a noite para urinar. E o terceiro ponto é muito importante: não é necessário acordar à meia-noite para beber água. Se isso acontecer, é porque seu corpo não se hidratou corretamente durante o dia. Manter-se hidratado é muito importante, porque melhora a circulação sanguínea, reduz a viscosidade do sangue, com o tempo, diminui a pressão sobre o coração. Também ajuda a reduzir o risco de coágulos, infartos e AVCs. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde e quer viver com mais qualidade. No livro Saúde após os 60, eu mostro como a nutrição e hábitos simples podem ajudar a recuperar energia, fortalecer o corpo, melhorar a memória, cuidar da circulação e manter a autonomia por mais tempo. São mudanças práticas, com alimentos acessíveis e orientações fáceis de seguir no dia a dia. Agradeço muito por me acompanharem. Espero que tenham aproveitado este conteúdo. Talvez, entre tudo isso, haja um pequeno conselho que possa salvar a vida de seus entes queridos.